Olá, meus queridos, estamos de volta. Vamos começar hoje uma aula de correção. Como eu já tinha conversado com vocês, vamos fazer uma sessão de aulas, que na verdade começou semana passada, com algumas resoluções, porque vocês foram fazendo as atividades e não foram tendo aí um retorno do que estava correto, do que estava incorreto, enfim. Então a aula de hoje vai ser sobre isso, tá certo? Bom, a gente começa pela atividade referente aí os maias, os incas e os astecas. Deixa eu só colocar. Pronto. Primeira questão. O texto a seguir trata da lenda da Azteca sobre a fundação da cidade de Tenochtitlan. Leia, responda as questões. Segundo as lendas da tradição asteca, a escolha do local da fundação da cidade foi determinada por uma profecia do deus Colibri Azul. Dizia o deus que os astecas receberiam um sinal quando encontrasse o local ideal para a fundação de sua cidade. O sinal esperado era uma águia pousada num cacto sobre a rocha, trazendo em seu bico uma serpente, e teria sido encontrado no centro do lago Texacoco, onde fundaram Tenochtitlan, que quer dizer rocha de cacto. Bom, sobre esse texto, eu já expliquei para vocês sobre a origem aí da fundação da capital do Império Azteca, Tenochtitlan. Até mostrei a vocês a bandeira do México, que retrata aí a identidade cultural deles, que fala sobre a história deles, o momento em que o Deus indica onde vai sair, onde vai nascer essa capital, de uma forma supersticiosa. Lembrando que eles eram politeístas, então eles acreditavam nos deuses, assim como eles também realizavam rituais de sacrifícios para agradar os deuses. Tudo girava em torno também de agradar os deuses, ou não desagradar, não causar a ira dos deuses, né? Então, item A. Qual é o nome do deus asteca que determinou o local de fundação de Tenochtitlan? Como a gente pode ler no texto, o nome do deus é Colibri Azul. De acordo com a lenda asteca, o que esse deus dizia? Dizia que falava justamente sobre o local de fundação, usando aí a águia, que era sagrado para eles, para a partir de lá, né, dessa superstição onde a serpente, né, caísse, lá seria fundado essa capital, como aconteceu e como está hoje lá na bandeira, representando esse momento inicial da história do Império Azteca, dos povos mexicanos. Segunda questão. Qual das imagens abaixo melhor representa a lenda sobre a fundação de Tenochtitlan, tratada no texto? Assinale e depois justifique sua escolha com o elemento da imagem. O elemento que foi muito importante no texto, também na explicação, também na bandeira, que tudo que eu tinha explicado para vocês, um elemento importante é a águia, né? Então aqui nessa imagem, a gente observa que a águia está no centro, representando o que foi dito. Então, a imagem correta é a imagem onde tem a águia. Professor, e essa outra imagem? A outra imagem ela está retratando o cotidiano dos astecas, né? O dia a dia das pessoas no Império Azteca. Agora vamos para a segunda página, né? Página 296. Observe o mapa a seguir e responda as questões. Qual o título do mapa e o que representa? O mapa é o Império Inca, né? A extensão do Império Inca. Pronto, aqui, ó. Tudo isso é o Império Inca. Por isso que chamamos de império. Olha a grande extensão territorial. Quais os países da atualidade faziam parte do Império Inca? Equador, Peru, Chile, Argentina,
Qual era a capital do Bolívia, né? Qual era a capital do Império Inca? Capital do Império Inca, Cusco. Aí circulia no mapa. Então a gente faz só circular, capital Cusco. Escreva o nome de alguma cidade do Império Inca representadas no mapa. Tem Nazca, outra cidade, Tiwanaku. Enfim, essas cidades vocês podem colocar nessa citação desse entender. Preencha a tabela abaixo com as informações corretas sobre a civilização Inca. Vocês vão dar a definição do que se pede. O Sapa Inca era o nome que era dado ao imperador asteca, né? Quem controlava, quem centralizava os poderes nas mãos e as principais decisões do Império Inca. O Ayllu era um grupo, né, de pessoas, as comunidades, a organização comunitária do Império Azteca, ou do Império Inca, perdão. E os quipus eram cordinhas, uma técnica utilizada pelos incas para ajudar na administração, lá onde eles pegavam as cordinhas, amarravam, davam um nó representava, e aí uma ação feita que ajudasse eles na administração. Vamos para a página seguinte. É uma população que ocupa determinado território e representa costume, língua, religião e cultura semelhante, que representa os mesmos costumes, a mesma língua, a mesma cultura, as mesmas não, mas semelhante. Nós chamamos isso de quê? De civilização. Desenvolveram a civilização que organizava em cidades e estados. Bom, isso é bem interessante ela voltar para lembrar disso. Expliquei lá no início. Então, os maias eles se organizavam em cidades e estados. Os astecas em império e o Inca também em império. Então, a extensão que os impérios o Império Azteca e o Inca conseguiam alcançar não foi o que os maias eles conseguiram. Eles não conseguiram, na verdade, alcançar essa extensão territorial, esses domínios. Então, a organização deles eram cidades, estados. Quem era que se organizava em cidade e estado? Os maias. Mas relembrei, professora, o que é cidades e estados? Poderes independentes. Cada cidade e estado tinha as suas organizações independentes. Se desenvolveu na América do Sul e se organizava politicamente de modo centralizado, com poderes nas mãos do Sapa Inca. Acabamos de falar dele. Quem é que... Inca, Império Inca. Não tem muito segredo, né? Geralmente é um império quando há conquista de outros povos. Devem pagar o quê? Tributos ao governo central. Então, os povos que dominavam os outros povos, eles conseguiam aí ter os tributos. O povo dominado pagava tributo ao que estabeleceu o domínio. Os povos possuíam a rica diversidade apresentando costumes, tradições e formas de governos variados. Nativos da América. Outra questão também que a gente vai tocar e respeitar bastante. Então, são nativos da América, nativos da América do Norte, nativos da América do Sul, nativos da América Central. Então, a gente observa que pode até ter uma semelhança entre os costumes desses povos, mas a gente entende que existe uma variação cultural muito grande deles, os índios aqui do Brasil, os nativos da América do Norte, enfim, existe as peculiaridades de cada povo, cada contribuição, para a gente não achar que todos os índios são iguais, apresentam a mesma característica cultural, que não é verdade, né? Por último, tinha uma tradição guerreira, se expandiu na região onde atualmente é o México. Nós estamos falando do Império
asteca. O Império Asteca conseguiu uma grande extensão graças a essa sua característica militar. Então, eles desenvolveram a questão militar, aprimoraram essa questão e foi o que fez com que eles tivessem muitas vitórias e dominassem muitos povos e conquistassem todo o poder que eles conquistaram. Vamos para a próxima. Primeira. Leia o texto abaixo sobre os paleoíndios que viviam no Brasil. Agora vamos falar um pouquinho sobre os indígenas aqui no Brasil. Viviam em bandos reunidos em torno de um líder, dominavam o fogo, tinham técnicas rudimentares de construção de utensílios de pedra lascada, como ponta de lanças e lâminas de quartzo capazes de cortar couro e carne. É possível que fabricassem cestas trançadas, fibras ou tiras de couro. Quem eram os paleoíndios? Os paleoíndios, os índios que vieram aqui há 12 mil anos, que tinham essas práticas, essas práticas culturais, que eles eram caçadores, coletores, coletavam os frutos, pescadores. Então, esses eram os paleoíndios. De acordo com o texto, quais objetos eram construídos pelos paleoíndios que viviam no Brasil? Bom, o que eles construíam os utensílios, eles construíam as lâminas para caçar e para pescar, as ferramentas para caçar e para pescar, enfim, o que fosse necessário. O cesto também, faziam cestos. Item C. O texto cita que os paleoíndios dominavam o fogo. Reflita sobre essa afirmação e escreva por que, em sua opinião, o domínio do fogo era importante para esses povos. Lembrar da nossa aula também, em sala, que a gente discutia sobre a importância do fogo, né? Quando a gente falava de nômades, sedentários, e aí a gente lembra que interessante, a importância do fogo é que permitia que a comida fosse cozinhada, permitia que o calor do fogo protegesse as pessoas no período de frio e também à noite espantar os animais de grande porte que pudessem aí tornar a vida do ser humano, colocar a vida do ser humano em perigo à noite. Então o fogo tem suas várias importâncias aí para que as pessoas pudessem ficar em segurança e ter um pouco de melhor qualidade de vida. Segunda questão. Observe a fotografia e responda as questões. Item A. O que a fotografia retrata? Retrata sambaquis, cultura dos sambaquis. Quais pessoas deixaram esses vestígios arqueológicos nativos há 10 mil anos? De que é feito? É feito dos utensílios, é feito dos ossos, é feito das ferramentas, do que era construído pelos índios. Em que lugares que era encontrado essas montanhas com as conchas também? Era encontrado na região do litoral. Como eu lembrei, eu trouxe a imagem para vocês, a gente discutiu um pouquinho sobre a ocupação nativa na região do litoral. Por que não é correto afirmar que existe uma única cultura indígena? Não é correto porque a gente pode observar que existe uma grande variação, existe a variação linguística, existe a variação de comportamento, existe a variação de organização da sociedade, enfim, os grupos indígenas eles não apresentam todas as mesmas características, existem identidades diferentes dentro da cultura indígena. A gente não pode generalizar, dizer que todos são iguais. Isso não é uma forma correta de entender e falar sobre os indígenas. E aí a gente vai para palavras de origem tupi. Eu deixei aqui com alguns nomes e sobrenomes para a gente lembrar, e vocês também obviamente vão lembrar também de até nomes que não estejam aqui. Nomes de cidade: Caçapava,
Cajuri, Capanema, Ibiraçu. Nomes de animais: ariranha, baiacu, capivara, pacas. Sobrenomes, nomes e sobrenomes de pessoas: Guarani, Moema, Moacir, Pitanga, Jurema, Jaci, Jandira. São nomes e sobrenomes de pessoas. Nomes de alimentos: açaí. Olha, açaí vocês conhecem bastante, né? Abacaxi, aipim, babaçu, buriti, caju, genipapo, enfim, dentre outros. São vários nomes aqui, eu trouxe só para ajudar. E agora vamos para a próxima. Essa questão aqui, eu deixei também para que pudesse ajudar na hora de encontrar, mas eu acredito que vocês tenham encontrado. Escreva nos espaços abaixo o nome de 4 povos do tronco linguístico tupi. Depois encontre o nome desses povos no diagrama. E aí também vocês fizeram, né? Encontraram, acredito, Arara, Potiguara, Guarani e Tupinambá. São os nomes que estão para ser encontrado: Arara, Guarani, Tupinambá e Potiguara. Escreva nomes de alguns povos do tronco linguístico macro-G. Caiangag, eu não sei nem pronunciar esses nomes direito, mas são esses nomes. Baroca, Caiapó, são esses nomes que tá aqui, que às vezes quando eu pronuncio incorreto. Leia o texto sobre os povos da região amazônica. Por volta do ano 1000, algumas sociedades amazônicas sofreram mudanças profundas em sua estrutura política e econômica, dando origem aos cacicados. Vastos territórios dominados por um chefe ou cacique que estendia seu poder sobre milhares de pessoas. Estas viviam em grandes centros que se destacavam, entre outras coisas, por produção de cerâmica bastante elaborada, destinada tanto aos fins rituais como os utilitários, e que pode tornar-se como um objeto de troca. Então, explique o que eram os cacicados. Cacicados eram territórios que eram dominados por caciques ou chefe das tribos. Cite o nome de 2 povos da Amazônia que viviam na Amazônia por volta do ano 1000. O Marajoara e os Tapajós. Só diminuir. Vamos para cá agora então. Só pra gente, essa aqui é a finalização, essa aqui é a revisão. Eram caçadores, pescadores e coletores que viveu há cerca de 12.000 anos. A gente vai chamar de paleo-índios, que a gente já acabou de dar essa definição na questão anterior. Existem muitas culturas indígenas em nosso país, assim podemos dizer que há uma grande diversidade cultural entre os povos indígenas que habitam o Brasil. Correto. É um monte formado por ação humana, materiais como concha, fragmentos de cerâmica, pedras e ossos. Sambaqui, encontrado no litoral brasileiro. É o nome de um povo indígena que habita a ilha de Marajó. Cadê? A ilha de Marajó, localizada na foz da Amazônia, Marajoara. É o nome de um povo indígena que vivia na região da foz do rio Tapajós, no Pará. Tapajós, a própria ilha já fala, né? É o nome do conjunto de animais de grande porte já extintos que conviveram com a espécie humana, a megafauna. Bom, meus queridos, espero que... Acho que não tem mais, não tem.
Espero que a correção tenha ajudado, tenha tirado dúvidas e a gente se encontra na próxima aula.